SESI, Serviço Social da Indústria pelo Futuro do Trabalho, apresenta. Um Makerspace é um espaço de fazer, um lugar que reúne conhecimentos variados, dos tradicionais até a mais alta tecnologia. Tudo para tirar do papel projetos e sonhos que podem transformar o mundo. No Conexão Maker, vamos conhecer projetos inovadores e desafiá-los a melhorar seus trabalhos por meio da colaboração. E tudo isso vai acontecer em diferentes Makerspaces. Chegamos em Benfica, um bairro na zona norte do Rio de Janeiro. Aqui pertinho fica a CADEG, um importante mercado municipal conhecido por ser um polo gastronômico na cidade. Benfica também é a sede do Senai FabLab, o espaço que vai acolher os projetos do episódio de hoje. Vamos lá conhecer? Oi, Rose. Oi, Bruno. Obrigada por me receber. Gabi. E o que é que vocês estavam fazendo aí? Então, temos um robô que é de projeto aberto, que foi totalmente impresso em 3D para auxiliar de forma colaborativa todo mundo. Então a gente está usando esse espaço para poder ver isso na realidade. Então a gente aqui está vendo um robô totalmente impresso em 3D do lado de um robô industrial, de fato. Cada um desses é uma opção. Isso. É uma programação de movimentação que foi feita para ele. E você pode criar vários movimentos, pode programar para fazer o que você quiser. Com certeza. E aí, essa cuca tá funcionando também? Sim, tá funcionando. Vamos lá dar uma olhada. E olha só o que ele vai fazer. E aí ele esculpe em cima de um desenho, Isso vai aí. esculpindo que nem aqui. Sim. Como é que funciona a Halter? Primeiro o desenho, depois a gente faz a programação e depois a gente executa aqui na máquina. Você consegue, por encaixe, montar qualquer coisa. Uma cadeira, um que quer Sim, que por que não? Faz o experimentar o teste. que é. E ela é super confortável, né? Sim, confortável, linda, aberta, acessível para todo mundo. Ah, incrível. Bom, a gente conhece agora a galera da Como Rede. Eles têm um sistema de monitoramento de água e luz em Fonseca, que é uma comunidade em Niterói, aqui do lado do Rio. Mano, só por desencargo de consciência, dar um bisu aqui no, no nosso sensor pra ver se tá tudo ok. Eu sou Felipe Rimes, tenho 34 anos, trabalho com redes de computadores. A Como Rede, que é esse serviço, né, para notificar os moradores quando tá caindo água, quando falta luz por SMS. Meu nome é Rômulo, tenho 31 anos. Trabalho mais com o visual, a parte bonitinha, né, o que o morador vê. Eu sou nascido e criado aqui no Fonseca, né? Aqui a gente tem um abastecimento muito escasso de água. Eu sabia, por exemplo, que eu podia lavar um quintal, dar banho no cachorro, lavar roupa, porque eu ouvi o barulho da máquina da vizinha. Então, digamos que era o meu sensor analógico, né? E com isso eu falei, bom, vamos automatizar isso. O serviço mostra se está caindo água ou não naquele exato momento, se tem luz ou não naquele exato momento e um gráfico de cada serviço de 7 dias para trás. Com esse tipo de tecnologia, a gente pode empoderar, né, a comunidade para cobrar esse direito, né? O sensor que a gente vai levar para apresentar, então lá a gente não tendo a queda d'água, a gente pode simular. Foi? Foi. Show de bola. Tá caindo água. Alguns probleminhas que a gente precisa de tutoria e de ajuda de especialistas. Por exemplo, o sensor ele tem alguns bugzinhos que eventualmente surgem na parte de eletrônica, né? Melhorias na interface, na usabilidade, né? Felipe e Rômulo precisam agora resolver um problema no sensor para otimizar a coleta de dados e trabalhar na interface do site, pensando na experiência do usuário. Estamos botando uma fé de que a gente vai conseguir evoluir essa próxima etapa aí. Esse é o nosso ambiente de impressoras 3D. Uma das impressoras é muito especial, que é a Scrap Printer. A gente percebeu que
Tem algumas impressoras 3D que ainda está muito fora do alcance das pessoas. A gente preferiu trocar o motor pelo motor de DVD. Conseguiu baratear um monte. E o outro grupo que vem trabalhar com a gente aqui no Senai hoje é a galera do Cefet Rio, que tem um projeto de mapeamento de foco da dengue a partir de drones. Vamos conhecer o projeto? Vou colocar os pneus espalhados, né? Aqui tá bom? Show! Meu nome é Roberto Pontes, eu sou estudante. Meu nome é Gabriel Araújo, eu sou professor do Cefet de Nova Iguaçu, Campo de Nova Iguaçu. Meu nome é Henrique, eu sou estudante de Engenharia de Controle e Automação no Cefet Nova Iguaçu. Esse projeto, da forma que ele é hoje para detectar focos de mosquito, ele nasceu de forma curiosa. O professor Amaro, que é um colega nosso, perguntou o que eu achava de coordenar um projeto envolvendo drones para detectar foco de mosquito. Comecei, de fato, a coordenar o projeto. Isso foi há 2 anos atrás. Dali em diante, abraçamos a causa junto com o professor Gabriel e o professor Amaro e estamos aí já há 2 anos trabalhando juntos. Em geral, a gente usa um drone comercial pronto e a gente pega esse drone, faz o voo com ele na região de interesse, retira as informações que ficam no cartão de memória dele e passa para o computador. E aí no computador a gente roda alguns programas, pneu, água, a gente passa nesse programa e ele marca no vídeo aonde estão esses focos e retornam também para a gente no final as coordenadas de GPS, ou seja, para a gente poder passar para as equipes que vão tratar esse foco. Nós temos diversos desafios para enfrentar ainda. É interessante que a gente pudesse desenvolver o nosso próprio drone, um drone de arquitetura aberta, flexível, onde a gente pudesse entender exatamente o que acontece lá dentro. O grupo tem agora o desafio de construir o próprio drone com uma tecnologia de código aberto, que vai permitir maior acesso aos dados coletados e barateamento dos custos. Vai ser algo muito gratificante fazer parte de algo tão grande assim, que é resolver um problema grave de saúde pública. Opa, beleza? Tudo bem, Felipe? Bem-vindos! Obrigado. A gente tem aqui a galera da Como Rede e aqui o pessoal do Cefet do Rio com um projeto de drones. Bom, então agora chegou a hora da gente colocar a mão na massa e trabalhar em conjunto. Vamos começar pelo Como Rede? Bora. Então vamos lá. A gente notifica os moradores por SMS numa determinada rua, tá caindo água ou não tá caindo água. Né? E se tem energia ou não tem energia. Que no popular a gente fala que tem luz mesmo, né? Esse é o sensor idêntico ao que está instalado lá no Fonseca, em Niterói. Tá caindo água, acendeu ali, então. Recebeu um SMS dizendo que tá caindo água. Olá, está caindo água. Você deve ter observado que o sensor travou na hora que eu liguei ele, no primeiro momento, talvez. Uma gambiarra que a gente fez para conseguir resolver isso, que a gambiarra tem o seu valor, foi um relé. A gente podia dar uma olhada no circuito dele. Isso seria de grande ajuda. Vamos lá, então a gente vai desmontar o negócio agora, né? Vamos que vamos. Te ajudar. É colaborativo. Posso? Vai. Nesse momento ele tá travado. É um microcontrolador. Então, provavelmente é um microcontrolador, porque o seu sensor tá mandando informação. O microcontrolador pode estar travando nesse pico. E aí a gente vai ver se esse pico acontece quando o sensor liga. Com aqueles testes que a gente fez junto ali, já deu certamente para eles terem uma noção do que pode estar sendo a causa do problema, né? Bem, do projeto deles tem bastante coisa que a gente consegue contribuir. Mas agora o que a gente viu que dá para se debruçar de cara é o problema que eles têm quando liga um dos equipamentos que ele para de funcionar na primeira leitura. A gente acha que consegue melhorar isso para que eles não tenham que intervir nessa primeira leitura e conseguir fazer as coisas serem mais fluidas. Para o próximo encontro, a ideia é que vocês consigam fazer toda essa análise e resolver esse problema, não é isso? Isso aí. Ele vai sobreviver, doutor? Faremos o possível. Agora esse é o nosso projeto. A gente tem aqui o drone que a gente tem usado, o modelo comercial,
O drone faz o voo, coleta as imagens. Quando ele chega na base, a gente retira o cartão de memória dele e transfere os arquivos para o computador. Aqui ele está identificando os pneus que pra gente são possíveis focos. Em arquitetura fechada a gente não consegue extrair de maneira fácil a telemetria dele. O objetivo aqui seria desenvolver esse drone, que seria nosso, né? E assim controlar esse envio de informações de telemetria mais fácil, né? Porque você tem aí, por exemplo, drones que custam metade do preço desse aí, ainda comercial. Dá pra gente embarcar nele um equipamento de open source, livre. De repente, a gente pode colocar um Raspberry Pi com a cameritazinha dele embarcado nesse cara. Utiliza o Raspberry Pi. Nada impede a gente de testar isso daí. O mais caro do sistema de imageamento aéreo é justamente a câmera. E eles deram a ideia pra gente, por exemplo, de utilizar um mini computadorzinho, um mini PCzinho, baratinho, com uma câmerazinha. Eu nunca tinha pensado nessa possibilidade e parece que a gente vai conseguir realizar isso. É realizável isso daí. Vamos lá? Vamos montar o frame? Vamos lá. É o seguinte, esse aqui é assim, isso daqui é por cima, tá vendo? Ó. E aqui é por baixo, tá? Hoje nós começamos a montar o drone e agora fazer todo o resto. No próximo bloco, os makers precisam terminar de montar o drone e testar a ideia da câmera com o microcomputador. As duas equipes que participam deste episódio uniram forças e abraçaram os projetos uns dos outros. Os engenheiros do Cefet identificaram o problema do sensor da Comurede, enquanto Felipe pensou em usar uma câmera independente no drone. A ideia é criar um drone novo para ele ser aberto, é isso? Exato. E aí vocês terem mais controle das informações. Isso. Eu acho que a gente já tem bastante trabalho aí para os próximos dias. Bastante. Para daí, de fato, ver o sistema funcionando, né? Sim. No trabalho colaborativo, quanto mais os olhares e opiniões convergem, mais os caminhos podem se ampliar. Depois de alguns dias, chega o momento de compartilhar os avanços da Comurede com uma especialista. Trouxe aqui para vocês hoje uma pessoa muito especial, a Cláudia de Nova York, mas ela mora aqui no Rio. Ela é designer de interação e especialista em experiência do usuário. Eu sou designer, mas eu trabalho em design e tecnologia. Tecnologia, na forma pura, tem essa habilidade para conectar o mundo inteiro, para aumentar a voz de pessoas na periferia de lugares, também para dar mais ferramentas. Pô, essa semana tivemos muitos desafios, né? Dentre eles, trabalhar um bug no nosso sensor. Como vocês estão avisando o usuário quando está caindo água, por exemplo? Quando é encontrado um determinado padrão pelo sensor, é disparada uma notificação por SMS para o usuário. Então, vocês conseguiram resolver esse problema que estava no sensor ou ainda tem trabalho para fazer nesse sentido? Ainda tem um pouco de trabalho para fazer, mas a gente acredita que consiga agora, validada a parte elétrica, resolver rápido a questão do sensor. Vamos trabalhar? Vamos trabalhar. Vamos lá? Os makers decidem se dividir em duas frentes. Uma para trabalhar nos problemas do sensor e outra para desenvolver o site da Comurede. Ligou e transmitiu no USB. É o comportamento que a gente espera. Só que o cenário real não é com USB. Vamos ao próximo passo, então. Então, a gente vai simular o teu circuito com painel solar e bateria. Vamos tirar ele de cena, vamos usar uma fonte e colocar a alimentação direto da fonte para ver o que acontece. Deu problema, né? É o que a gente não queria que acontecesse. Travou. Ok, agora eu vou aplicar a alimentação da fonte depois dele ter começado. Não travou. Quando ele tem a primeira alimentação dele, ele não consegue fazer isso pela fonte. Pela fonte. Quando eu reiniciei, as coisas voltaram a funcionar. Oba, então tá funcionando agora? Não como a gente esperava. A gente teve uma colaboração importante, né, do pessoal do Projeto Drone, para poder diagnosticar problemas no nosso sensor. Então, ainda que a gente ainda não tenha conseguido destravar o sensor, a gente já deu um passo para ele, que é mudando algumas coisas de lugar, para poder fazer as coisas funcionarem como ele gostaria. Santa Rosa. Tudo bem?
Tranquilo. Como é que tá essa impressão 3D aí nessa caixinha onde vai ficar essa beleza? Ficou perfeita. Enquanto Felipe analisa a peça interna do sensor, feita na impressora 3D, Rômulo e Cláudia trabalham na interface do site da Como Rede. A ideia é que chega no site e rapidinho você entende o que está acontecendo. A Cláudia, ela mudou a nossa identidade visual, posso dizer assim. Eu estou completamente apaixonado pelo design dela, né? Então, a gente vai ter muito trabalho para botar ele para funcionar, eu tenho certeza, mas é uma solução muito melhor do que a gente tem hoje. E agora é hora da gente trabalhar no projeto dos drones. E para isso, trouxe aqui um convidado muito especial, que é o Carlos Cândido. Olá, gente. Olá, Carlos, tudo bem? O Carlos, ele veio lá de São Paulo e ele toca uma iniciativa por lá que é o Drone Lab. E, inclusive, tocou por uns anos uma iniciativa ligada ao mapeamento de foco da dengue com drone, não é mesmo, Carlos? Isso mesmo, a gente já faz uns 3 anos usamos o drone como uma iniciativa inovadora lá em São Paulo, numa época em que os drones ainda não eram tão populares como hoje, né? A gente procurava focos do mosquito pela cidade inteira. Então, a ideia que a gente trouxe para o programa foi desenvolver um drone nosso, por conta dos problemas com o drone comercial, dele não entregar muita informação para a gente, ser muito difícil de trabalhar com alguns componentes dele. Atualmente, nosso drone capota. Já quebramos. Já começamos trabalhando bem. É muito comum, bem legal. Vamos ver como é que evoluiu e se a gente consegue fazer esse bicho subir, né? Show. Mais uma vez, o grupo se divide em 2 frentes. Rômulo conta com a ajuda da Cláudia para criar o site do drone. Eles não têm identidade visual nenhuma. Eu vou poder colaborar ajudando eles na construção de um site que mostre o resultado do serviço deles. Avalia para ver se tá realmente bom. A gente desenvolveu uma câmera para ser embarcada no drone, né? Visando não só diminuir custos, mas também dar maior liberdade, né? A gente trabalhou em cima de um Raspberry, computador de placa única, para fazer fotos. E tá lá. Show. Muito bom. Vocês me falaram que parece que um motor não tá funcionando, é isso? Isso. Vamos ligar ele? Pode plugar a bateria. Vamos ver. Ah, de fato... Esse daqui não tá... Esse nem acusa, né? Fazer a troca desse componente é fácil, né? A gente tira a solda dali e vê se os motores pelo menos funcionam. No próximo bloco, os makers precisam fazer a troca do motor do drone para testar a sua capacidade de voar. Os makers que participam do episódio tiveram a clareza de se dividir em 2 frentes de trabalho para avançar com mais rapidez. Enquanto um grupo desenvolve o site, o outro segue na construção do drone. Foi. Então, os 4 motores estão funcionando, colocar as hélices e fazer um teste e ver o que acontece. Bom, agora juntando todo mundo aqui de novo, pra gente ver o que vocês fizeram no drone. Primeiro teste. Vamos lá. Energia positiva aqui, ó. Boa, né, mano? O que falta agora mesmo às vezes, é a atualização de software, que a gente não baixou a melhor versão, e aí, para tudo funcionar de forma igualitária, acho que a questão de pouco tempo já resolve. Show. O drone não voou, mas a gente conseguiu já dar alguns passos para colocar uma câmera nossa dentro de um drone comercial. Eu me inspiro muito na natureza por filosofia e a natureza mostra que o poder está no coletivo. Ao ver os meninos se ajudando ali, eu vejo a implementação dessa filosofia. Então, galera, eu trabalhei no protótipo de site de vocês. A Cláudia veio para me salvar, deixou muito melhor com o olhar do design, né? E queria apresentar para vocês o protótipo aqui, se vocês quiserem ver. Pô, cara, gostei pra caraca do site. Pô, mano, muito bom. Gostei mesmo. Agora é só botar a mão na massa e deixar ele pronto. Pretendo entregar hoje para vocês. Show. Depois de se dedicarem aos projetos de maneira colaborativa, chega o momento da apresentação final para um grupo especial de convidados.
Bom, bem-vindos! Que bom receber vocês aqui hoje. Chegou o dia de apresentar finalmente os projetos, o Como Rede e o projeto do drone. Obrigado por todos estarem aí. Me chamo Felipe Rimes, trabalho com rede de computadores, sou nascido e criado lá no Fonseca, em Niterói. O nosso projeto é uma iniciativa de tecnologia para impacto social nas periferias. Dentro da nossa realidade lá, a gente tem um problema muito grande com o abastecimento de água. E essa rede em malha hoje, ela recebe os dados dos sensores, informando para os moradores por SMS quando está caindo água e quando faltou luz. Enquanto um sensor industrial de fluxo d'água pode chegar a custar R$ 2.500, a gente conseguiu construir sensores com 300. Ficaram pendentes alguns testes que nós não tivemos tempo para fazer e aí a gente já está marcando para posterior ao programa resolver o problema dele de forma a otimizar o hardware, diminuir e aí com menor custo, ele fique mais acessível para as outras pessoas. A gente teve a Cláudia, uma designer, né, americana que veio e ajudou a gente e ela redesenhou esses gráficos. A gente tem um ícone aceso e apagado e a lâmpadazinha conectada e sem conexão. Sanou um problema nosso de que era mostrar com clareza para a população se está caindo ou não, né? Bom, primeiro, super parabéns, muito legal ver a iniciativa de vocês. Como é que essa coleta de dados pode fazer essa pressão para o poder público? Porque a gente acredita que é muita falta de vontade mesmo para que esses problemas aconteçam da forma que acontecem, né? Então, os relatórios por e-mail, eles por si só, a gente espera, e a gente já teve inclusive um retorno de procurador do Ministério Público dizendo que isso pode sim servir como uma ferramenta judicial para cobrança de qualidade. Achei genial, adorei, fiquei encantada. Quando a gente pensa, né, no acesso à água, a desigualdade se mostra muito. Vocês pensaram em fazer essa mesma medição, a mesma mensuração para fazer uma análise comparativa em comunidades ou em regiões onde esse problema não existe? Bom, Graça, obrigado pela pergunta. Hoje a gente não teve ainda essa demanda, mas surgindo a gente tem como instalar sem problema algum. Ou simplesmente apoiar alguém que queira instalar. Bom, obrigada pelas colocações, obrigada pelas respostas. Agora eu vou convidar vocês para mudar de ambiente, para a gente ouvir o outro projeto, porque tem aí um teste a ser feito ao ar livre. Vamos lá ver o teste, então, do drone que foi adaptado para a gente ver o que acontece. Show, vamos lá. Bom, agora vamos ouvir os meninos do Cefet do Rio contarem do projeto do drone deles e explicarem o que foi esse teste que a gente acabou de ver. Bom dia, gente. Primeiramente, meu nome é Henrique, esse é o Roberto. Esse projeto surgiu dessa nossa preocupação de que todo ano a gente tem uma epidemia de dengue, de alguma doença causada pelo mosquito Aedes aegypti. E desenvolvemos um sistema capaz de identificar possíveis focos de mosquito Aedes aegypti utilizando imagens gravadas por um drone. E ao longo do programa a gente conseguiu construir esse drone aqui. Só que a gente teve um pequeno probleminha que a gente não conseguiu fazer ele voar. Mas a gente trouxe uma solução, ideia do Felipe, que era de usar uma câmerazinha de Raspberry Pi, que é uma placa controlável que a gente consegue programar nela e fazer diversas coisas. A gente está falando de um conjunto de 300, 400 reais, que reduz o custo do setup aí de um drone pela metade. Porque só metade do custo do drone é a imagem. Então, se a gente tem uma prefeitura como a de São Paulo, que já tem toda uma estrutura de drones, a gente não precisa que eles comprem um novo drone. Eles vão usar o que eles já têm e colocar a nossa câmera. O Rômulo já trabalhou um pouco na nossa apresentação ao longo do programa. Quando eu descobri que ele tinha nada visual, em partes, eu fiquei feliz porque eu consegui ajudar. Nós também, nós também. Ficamos muito. Ficou uma coisa simples, limpa, explica tudo. Eu acho que serve o propósito de apresentar eles para todo mundo, né? Queria parabenizar pelo projeto, eu acho que super relevante. Seria muito interessante, já que vocês têm essa possibilidade de pré-mapear as zonas que vão ser voadas a cada momento, de cruzar essas zonas com as zonas de atuação dos agentes da vigilância. Uma resposta que eles deram pra gente, que responde bem a sua pergunta, é como é que vai ser essa interface com o agente que está na rua. Eles têm que fazer essas visitas nas casas
independente de qualquer coisa. Mas a gente pode usar o projeto para visitar essas casas que têm maior risco. É uma coisa à parte, né? Complementar, sim. Complementar do que já existe. Eu achei fantástico, de verdade, parabéns. Que vocês reuniram aqui uma semana, chegaram, colocaram em prática o movimento Open Source, traduziram para o espaço físico a colaboração. Eu queria só perguntar, saber de vocês também a questão, se vocês tomaram como exemplo alguma iniciativa de outro lugar, ou isso veio do bairro mesmo de vocês, do seu cotidiano. O processamento da imagem é uma coisa nova, né? Não que nós fomos os primeiros, mas existe muito pouco mesmo. E a gente está contribuindo para começar essa pesquisa. Bom, obrigada a vocês por terem vindo. Foi um prazer ouvir as considerações. Tenho certeza que foi super útil para os meninos também. Participar do programa foi maravilhoso. A troca de conhecimento é sempre muito boa. Participar com o projeto Drone foi enriquecedor, porque a gente com certeza pôde contribuir para a redução de custos. Os dois projetos foram se mesclando de uma maneira muito potente, assim, foi muito bonito de ver. O network foi incrível, a gente conheceu pessoas maravilhosas. Foi uma experiência muito boa de ouvir de pessoas que conhecem do problema, que conhecem do assunto. Uma parceria SESI, Serviço Social da Indústria, pelo futuro do trabalho.